Olá galera, vamos para mais uma aula do curso Estelar. Nesse vídeo você vai aprender razão trigonométrica, que é um assunto recorrente na prova da UEMA. Nós vamos iniciar percebendo uma regularidade que existe nos triângulos equiláteros e nos quadrados. E você vai perceber que os ângulos notáveis saíram dessa análise. Vamos lá? Eu peguei aqui o exemplo de um triângulo equilátero de lado 6 e um triângulo equilátero de lado 8. O triângulo equilátero, além dos três lados iguais, ele também possui os três ângulos iguais. E uma informação importante de todos os triângulos é que a soma dos ângulos internos dá sempre 180 graus. Então, se todos os lados de um triângulo são iguais, então todos os ângulos também são iguais. E se a soma dos ângulos internos tem que dar 180 graus, então esse ângulo alfa tem que ser 60. Todo triângulo equilátero, seus ângulos internos são iguais a 60 graus. Se eu passar a altura do triângulo equilátero, eu sei que formará 90 graus com a base. Toda a altura é perpendicular à base, ou pelo menos a base ou ao prolongamento dela, tá? E a altura também se comporta nos triângulos equiláteros, se comporta como bissetriz. Toda a altura de triângulo equilátero divide o ângulo em duas partes iguais. Então, esse 60 graus será dividido em 30 graus e 30 graus. Então, essa altura também é chamada de bissetriz. Sempre que você dividir um ângulo em duas partes iguais, esse segmento que você traçou é uma bissetriz. E no triângulo equilátero, além de altura e bissetriz, ele também se comporta como mediana. Isso quer dizer que esse ponto é um ponto médio. Mediana, galerinha, é sempre o segmento de reta que vai de um vértice até o ponto médio do lado oposto. Então, se isso também se comporta como uma mediana, se esse segmento de reta também é mediana, então ele vai dividir esse lado 6 em duas partes iguais. Então, eu vou ter 3 para um lado, 3 para o outro. Vou fazer a mesma coisa no triângulo equilátero de lado 8. Vamos lá? Vou passar a altura. O que eu sei da altura de um triângulo equilátero, professor? Que se comporta também como bissetriz e mediana. Vamos lá? Vou dividir o ângulo de 60 graus em duas partes iguais. E eu sei que isso é a altura. Também se comporta como mediana. Então, eu vou dividir o 8 em duas partes iguais. Vai ter 4 para um lado e 4 para o outro. Só que isso tem a ver com razão trigonométrica, se razão trigonométrica é aplicada somente em triângulos retângulos. Quando você passa uma altura num triângulo, galerinha, você sempre divide esse triângulo em dois triângulos retângulos. Olha aqui esse símbolo, que é um quadradinho com ponto no centro. Esse símbolo representa 90 graus, então é um ângulo reto. Por isso que a metade do triângulo equilátero é um triângulo retângulo, tá? Professor, o que você vai fazer agora? Eu vou apagar a metade dele, tanto no triângulo de lado 6, quanto no triângulo de lado 8, para a gente começar a nossa análise em cima dos triângulos retângulos, tá? Pronto. E a primeira coisa que eu quero que vocês percebam é uma relação que existe entre o 30, o lado oposto e a hipotenusa. Professor, esse lado oposto recebe que nome? Cateto. Cateto são os lados que formam um ângulo de 90 graus. Aqui está formando 90 graus, então esse é o cateto, esse é o cateto. Nós temos, então, que o cateto que está na frente de 30, ele está sendo metade da hipotenusa nesse triângulo. Isso não foi só coincidência, não? Não. Vamos para cá. Eu peguei o ângulo, o vértice de 30, olha só o cateto que está oposto a ele, na frente dele. É esse cateto. Cateto que está formando 90 graus. Então, o 4 e esse H são os catetos. Hipotenusa é sempre o lado maior, é aquele que está na frente do maior ângulo, que é o que está na frente do 90 graus.
Então nós temos a hipotenusa 8 e o lado que está na frente do 30 graus, percebe que a metade da hipotenusa, todo triângulo, retângulo que tiver um ângulo de 30 graus, o lado que está na frente do 30, ou seja, o cateto oposto ao 30, ele sempre é metade da hipotenusa. Guarda essa informação. Você vai percebendo um padrão. Sem precisar falar de seno ou de cosseno, você vai percebendo que tem uma regularidade. E esse padrão você, com certeza, é só aplicar. Então, vamos pegar um outro triângulo. Em outra posição, temos um triângulo retângulo. Está aqui meus catetos. Está aqui a hipotenusa e eu vou colocar 30 graus. O que eu quero que vocês percebam? Esse padrão. Sempre que tiver 30 graus, o cateto que está na frente dele é metade da hipotenusa. Se a hipotenusa, então, vale 20, e eu chamar o cateto que está na frente do 30 de x, sem usar a razão trigonométrica, você sabe que todo cateto na frente de 30 é metade da hipotenusa. Então, eu já sei que esse x vale quanto? 10. Ok? Se o senhor está falando que sempre na frente do 30 é metade da hipotenusa, e na frente do 60 é o nosso próximo passo. Vamos lá? Eu tenho um cateto, a hipotenusa, e eu quero esse outro cateto. Eu poderia usar aqui o nosso teorema de Pitágoras para encontrar esse próximo lado, tá bom? Então assista a aula de teorema de Pitágoras. Vamos para cá. O que diz o teorema de Pitágoras, professor? Que o quadrado da hipotenusa, quadrado do lado maior, é igual à soma dos quadrados dos lados menores, ou seja, o quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. Vai ser 3 ao quadrado mais h ao quadrado. 6 ao quadrado dá 36. Vamos lá, implica, tá? Que 36 é igual a 3 ao quadrado, 9, mais h ao quadrado. Passo 9 subtraindo, professor. Então, eu vou pegar 36, o 9 passa subtraindo, eu vou ficar com 36 menos 9, igual a h ao quadrado. Observe que eu não estou preocupado se essa letra está no primeiro membro ou no segundo. Esses membros são iguais, tá? Eu posso deixá-la lá no mesmo membro que ela está. Vamos lá. 36 menos 9 vai dar 27, igual a h ao quadrado. Então, quem é esse h, professor? Então, nós temos que h ao quadrado é 27, mas eu sei que o expoente, para eu mudar ele de membro, ele vai deixar de ser expoente e vai passar a ser índice do radical. Se eu tenho h ao quadrado, fica raiz quadrada. Se eu tivesse h ao cubo, ficaria raiz cúbica. Quando ele fosse para o outro membro, seria raiz cúbica. Mas como é a ao quadrado, fica raiz quadrada. Não preciso mostrar o índice 2, está implícito. E como é que eu faço para resolver essa raiz? Então, você vai pegar o 27 e fatorar, tá bom? Vamos fatorar o 27 aqui separado. 27 por 3, dá, professor? Dá sim. 27 por 3 é 9. Por 3, professor? Dá 3, por 3 dá 1. Aprenda a fatorar. Tem que fatorar em números primos. H, então, ficaria raiz. E eu junto de quantos em quantos, professor? De 2 em 2, porque é raiz quadrada, galerinha. Se fosse raiz cúbica, juntaria de 3 em 3, tá? E assim por diante. Então, fica 3 vezes 3, que é 3 ao quadrado. É assim que se representa toda vez que o fator aparece duas vezes, tá? Vezes, isso aqui aparece só uma, então tem que deixar só uma. Corta o índice com expoente, é uma didática, né? Legal. Então, professor, no final das contas, eu vou ficar, o 3 sai e o outro 3 fica preso, tá? Dentro da raiz. Prontinho. Encontrei esse H. É 3 raiz de 3. Vou fazer a mesma coisa com o segundo triângulo ali, tá bom? Mas antes disso, eu vou dar uma dica para vocês para ganhar tempo na aplicação do teorema de Pitágoras. É uma dica que foi dada no vídeo da aula do teorema. Vamos lá? Sempre que eu conhecer um cateto e a hipotenusa, e eu perceber que a hipotenusa é múltiplo do cateto, tá? Eu vou atrás dessa proporcionalidade, ou seja,
Que número que multiplicado com o cateto dá a hipotenusa? Só para descobrir isso, não é só dividir. 6 dividido por 3, 2. Em outras palavras, eu estou dizendo que desse cateto para a hipotenusa está crescendo numa proporção 2. Eu chamo isso de dica quente, que é aquela dica que ajuda a ganhar tempo no vestibular, tá? Esse 2 eu vou chamar de P, representando proporção, tá bom? E eu não sei quem é esse cateto. Estou usando outro método de resolução. Que diz o quê, professor? Que se eu for atrás de um cateto, e eu sei que a hipotenusa é múltiplo do cateto que eu conheço, eu vou pegar o cateto que eu conheço, que com certeza é menor que a hipotenusa, por isso que a gente chama lado menor, multiplicado com o quadrado da proporção menos 1. Olha essa fórmula. Ela é interessante porque você ganha tempo, tá? Você já encontra a forma simplificada da raiz. Vamos ver? Então, esse H que eu estou procurando será lado menor. Quem é, professor? Lado menor? Lado menor é o 3. Raiz da proporção. Quem é a proporção? Do 3 para o 6 está dobrando. E o que é isso, professor? É uma forma simplificada do Teorema de Pitágoras, tá? Professor, então fica proporção ao quadrado menos 1. Ficou, então, o 3 ainda está lá fora. E aqui ficou 2 ao quadrado, 4. E 4 menos 1, professor? Vai ficar 3. Então, olha o valor que eu encontrei desse cateto. 3 raiz de 3. Então, compara aí, volta o vídeo, olha como é que está a resolução, depois você compara aí as duas resoluções, qual é a melhor, qual você ganha tempo, tá bom? Preciso provar que essa relação é válida também para o outro triângulo. Vamos lá? Professor, o que o senhor quer? Quero encontrar esse cateto. E eu vou aplicar o Teorema de Pitágoras. Apesar de ter aquela dica, é bom o aluno aprender o Teorema de Pitágoras. Tá? Aprenda a desenvolver o Teorema de Pitágoras. No final, faz a fatoração, simplifica a raiz. Tá? Vamos lá. O que diz o Teorema de Pitágoras, professor? Que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, é 4 ao quadrado mais h ao quadrado, tá bom? Então, ficou 8 ao quadrado, 64. E 4 ao quadrado, 16, mais h ao quadrado. Joga o 16 para o outro membro, galerinha. No membro ele está positivo, no outro membro ele vai ficar negativo. Então, vai ficar 64 menos 16 igual a h ao quadrado. Continuando, nós vamos ter 64 menos 16, faz as continhas aí, que você vai ver que vale 48h ao quadrado. Professor, como é que eu me livro desse expoente? Lembra, galerinha? Para eu me livrar desse expoente, basta tirar a raiz quadrada do outro membro, tá? Vou ter que fazer o que com o 8, professor? Fatorar. Então, a fatoração, 48, vamos fatorar. Por 2 dá 24. Por 2 dá 12, por 2 dá 6, por 2 dá 3, por 3 dá 1. Então, eu vou juntar de 2 em 2 porque é raiz quadrada. Vai ficar, então, h igual a raiz de quem, professor? 2 vezes 2, 2 ao quadrado. 2 vezes 2, 2 ao quadrado. E o 3 fica sozinho. Cancela. O 2 sai, o outro 2 sai, o 3 fica. Ele fica sozinho dentro da raiz. Então, h será igual. O 2 saiu, beleza. O outro 2 também, tudo bem. O 3 não. E 2 vezes 2 dá 4. Então, nosso cateto, o cateto que nós estamos procurando, ele vale 4 raiz de 3. Vou colocar aqui. Para você ficar fera naquele outro método, que aplica a forma simplificada do Teorema de Pitágoras, vamos praticar aqui nesse exemplo também. Vamos lá? Um detalhe importante. Aquela proporção ao quadrado menos 1 que fica dentro da raiz é só quando você quer calcular um cateto, tá bom? Eu não sei quem é esse cateto, mas eu sei que esse cateto pode ser encontrado por uma forma simples, porque a hipotenusa é múltiplo de quem? Do outro cateto que eu conheço. E está crescendo em que proporção, professor? Está dobrando. Só sempre é na proporção 2? Não, só coincidiu, tá? Aqui está só coincidindo. Porque o lado oposto ao 30 é metade da hipotenusa, por isso está crescendo na proporção 2. Mas qualquer proporção que crescer, é só chamar essa proporção de P. Vamos encerrar agora. Como é que eu encontro o cateto, professor? Pega o menor, que é o cateto que você conhece,
Entre esses dois, quem é o menor? É o 4. Raiz de quadrado da proporção menos 1. Então, esse camarada vai ser igual. Quem é o menor? 4. Raiz de 2 ao quadrado, que é a proporção, né? Menos 1. Vai ficar 4. Raiz, 2 ao quadrado, 4. Menos 1, 3. Você encontrou o cateto de uma forma bem simples, tá? Então, vamos voltar aqui para a nossa razão trigonométrica. Vamos lá? Na frente dos 60 graus, será que dá para notar que o 3 é metade da hipotenusa e que o 4 é metade dessa hipotenusa? Professor, e parece que eles também têm uma mesma raiz multiplicado com essa metade da hipotenusa, com certeza. Ou seja, eu já posso afirmar, só por esses dois exemplos, que na frente dos 60, o cateto sempre vai valer o quê? Metade da hipotenusa multiplicado com raiz de 3. Então, esse 3 aqui, galerinha, representa metade da hipotenusa. Metade da hipotenusa. Esse aqui, 3, você também representa metade da hipotenusa. Um é só metade e o outro é metade vezes raiz de 3. Sempre que o ângulo for 30 graus, metade. Sempre que o ângulo for 60, na frente é metade da hipotenusa multiplicado com raiz de 3. Vamos testar? Digamos que você tenha um triângulo numa posição qualquer. E que o ângulo aqui é de 60 graus. Eu quero saber quem é esse cateto, sabendo que esse cateto vale 15. Que cateto oposto, professor? Oposto é aquele que está na frente do ângulo. O concorrente vai pegar cateto oposto sobre cateto adjacente e aplicar a tangente de 60. Mas você sabe que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo dá sempre 180. Então, se eu já tenho 60 e 90, está dando 150. Para 180, falta 30. Perceba uma coisa, galera. Sempre que tiver um ângulo de 60, o outro tem que ser 30, o agudo. E sempre que tiver um de 30, o outro tem que ser 60. Claro, estou falando se o triângulo for retângulo, tá? Estou falando se o triângulo for retângulo. E na frente do 30, vocês já sabem o que acontece. Na frente do 30 é sempre metade da hipotenusa. Então, se esse cara é metade da hipotenusa, a hipotenusa vale 30. E na frente do 60 é a metade da hipotenusa, só que multiplicado com quem? Com raiz de 3. Para quem eu nem precisei fazer cálculo de razão trigonométrica. Vamos lá? Como eu falei no começo do vídeo, nós vamos aplicar também em quadrados. Tentar enxergar esse padrão também. Vamos lá? Professor, se é um quadrado, todos os ângulos internos são iguais a 90 graus. Se o ângulo interno de um quadrado é 90 graus, se eu passar a diagonal desse quadrado, professor, o que vai acontecer? A diagonal se comporta como bissetriz também. Então, ele vai ter 45 graus aqui embaixo, esse ângulo agudo, tá? Professor, toda diagonal é bissetriz do quadrado. O diagonal do quadrado, ele também é bissetriz. Continuando. Então, se esse ângulo é 45, porque aqui é bissetriz, esse aqui também é 45. Lembram quais são os ângulos notáveis? 30, 45 e 60. Então, já falei do 30 e do 60, agora vamos para o 45. Eu quero saber qual é a relação entre a hipotenusa e esses catetos, quando o ângulo for de 45 graus. Vamos lá? Eu só posso aplicar o Teorema de Pitágoras? Melhor. O que diz o Teorema de Pitágoras? Que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Ou, poderia ter começado com a hipotenusa. O quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. 2L ao quadrado igual, L ao quadrado mais L ao quadrado, 2L ao quadrado. 10 ao quadrado, 100.
Eu vou passar o 2, que está multiplicando, eu vou passar dividindo. E agora eu vou me livrar desse expoente. Como, professor? Tirando a raiz de 100 sobre 2. Existe uma propriedade que toda vez que eu tenho uma divisão, e essa divisão está numa raiz, a raiz de uma divisão é a divisão das raízes. Como assim, professor? Se eu tenho uma divisão no radicando, eu posso separar. Pegando a raiz de 100, dividido pela raiz de 2. Só que raiz de 100 eu sei que vale 10. E raiz de 2 é irracional. Cuidado. Apareceu uma raiz no denominador, você vai racionalizar dependendo das alternativas, numa primeira etapa da UEMA, tá? Se as alternativas não tiverem com raiz embaixo, você racionaliza. Vamos lá? E qual é o termo racionalizante, professor? Fator racionalizante é o raiz de 2, que é coincidência, tá? Só porque o índice é 2, por isso que repetiu. Mas vamos lá? Fica 10 raiz de 2, dividido raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4, tá? Que é 2. E 10 por 2 dá 5. Olha o trabalhão que nós tivemos. Para quê, professor? Para descobrir quem é esse cateto e descobrir quem é esse cateto. E se eu fizer isso com qualquer valor de diagonal, por exemplo, se eu colocasse aqui um 8 na diagonal, aqui no lugar do 5 ia aparecer um 4. Se eu colocar um 24 na diagonal, no quadrado, o lado do quadrado vai ser 12 raiz de 2. É um padrão, professor? É, galerinha, é uma regularidade. Sempre que eu tiver um ângulo de 45 graus, o lado oposto ou o adjacente, o que está na frente ou o que está colado, é sempre metade da hipotenusa multiplicado com raiz de 2. Esse que está multiplicado com raiz de 2 significa metade da hipotenusa. O que é essa tabela dos ângulos notáveis, professor? É para você já encontrar a relação entre o cateto oposto e a hipotenusa e entre o cateto adjacente e a hipotenusa. Claro que existe outro aqui que te mostra quanto é que vai dar o resultado quando você dividir o cateto oposto sobre o cateto adjacente, que nós chamamos de tangente. Tá bom? E como é que eu preencho essa tabela? Observa que os ângulos que estão aparecendo são os ângulos 30, 45 e 60 que saíram do triângulo equilátero e do quadrado. Para preencher a tabela, nós vamos pensar numa sequência. No seno é crescente. 1, 2, 3. No cosseno é decrescente. 3, 2, 1. E na tangente é 3, 1, 3. 1, 2, 3. 3, 2, 1. 3, 1, 3. 1, 2, 3. 3, 2, 1. 3, 1, 3. Seno e cosseno sobre 2. Vamos lá? 1, 2, 3, 3, 2, 1, 3, 1, 3. Seno e cosseno sobre 2 e uma tangente sobre 3. Grava essa sequência. Repete. 1, 2, 3, 3, 2, 1, 3, 1, 3. Seno e cosseno sobre 2 e uma tangente sobre 3. Professor, e agora? Raiz no 2 e raiz no 3. Ou seja, você vai calcular a raiz de todos os numeradores. Raiz de 2, ele é irracional. Irracional também, que raiz de 1 não precisa colocar, né? Que raiz de 1 é 1. Raiz de 3 precisa, raiz de 1 não precisa, raiz de 3 precisa. Pronto. Encontrei a tabela dos ângulos notáveis, tá? E para que foi criada essa tabela? Para você não precisar fazer cálculo. Quer ver? Aqui, como não tem nada na frente do raiz, eu vou colocar 1. Tá implícito, tá? Aqui, professor, tá bem, ó. Aqui esse 1 vou botar da mesma cor, azul. Aqui também tem um 1. Aqui um 1. Esse 1 vou botar na mesma cor. Pronto. No seno e no cosseno.
Lembra que a relação entre cateto e hipotenusa, ou seja, cateto dividido por hipotenusa, é sempre seno ou cosseno. E se for cateto oposto por cateto adjacente, é tangente. Tá? Vamos continuar? Professor, por que o senhor destacou esse 1? Vocês vão entender agora. Aqui, eu tenho meio. Bem aqui, professor, tenho meio também. Tudo meio, ó. Tem hora que é só meio. Mas tem hora que é metade vezes raiz de 2 e tem hora que é metade vezes raiz de 3. O que é essa metade, professor? O que esse meio aí representa? Esse meio, galerinha, representa metade da hipotenusa. Faz uma aplicação para eu entender, professor. Mas antes de aplicar, você tem que lembrar que seno é a razão trigonométrica que qual cateto, professor? Entre o cateto oposto e hipotenusa. Quem é cosseno, professor? É a razão trigonométrica entre cateto adjacente e hipotenusa. Mas eu não sei o que é cateto oposto e eu não sei o que é cateto adjacente. O cateto oposto é o que está separado, é o que está na frente. O cateto adjacente é o que está colado. Por isso que a gente usa separado e colado. Por quê? Porque colado lembra de cosseno. Separado lembra de seno. Tá bom? Vamos entender melhor. Pronto. Eu tenho um triângulo ou retângulo e eu conheço ali que o ângulo agudo é 60. Tá bom? Professor, esse cateto, ele é oposto ou adjacente? Aí depende. Você está falando do ângulo de cima ou está falando do ângulo de baixo? Porque se você estiver falando do ângulo de baixo, ele está colado, então ele é adjacente. Tá bom? Se você estiver falando do ângulo de cima, ele está separado do ângulo. Então, nós vamos usar cateto oposto aqui. Tá bom? Então, nós temos cateto oposto se for em relação a 60 e cateto adjacente se for em relação a esse ângulo. Alguém lembra que ângulo é esse? Se ali é 60, quem anda sempre com 60 no triângulo retangular é o 30. Agora, fácil, fácil. Vamos lá? Por que esse meio representa metade da hipotenusa? Então, os catetos, eu já posso usar aqui metade da hipotenusa. Os catetos são metade da hipotenusa. Metade da hipotenusa, 10. Metade da hipotenusa, 10. Só que, às vezes, Laurinha, é metade, mas às vezes é metade raiz de 2 e às vezes é metade vezes raiz de 3. Professor, como é que eu vou saber? Basta ver que ângulo você está analisando. Vamos lá. Vamos analisar o 60. Bom? 60, tá aqui. 60. Aí você quer o cateto oposto ou adjacente. Se você quer o oposto, olha para o seno. Se você quer o adjacente do 60, olha para o cosseno. Quem é o cateto adjacente de 60? É o que está colado. Quem é o cateto oposto ao 60? É o que está na frente. Então, professor, eu vou mesmo por 30, que é mais fácil, porque o cateto oposto de 30 é metade da hipotenusa. Já vimos esse caso, tá? Então, professor, na frente do 30 é metade da hipotenusa. Mas na frente do 60, vamos lá? Quanto é seno de 60? Metade vezes raiz de 3. É a metade da hipotenusa multiplicado com raiz de 3. Pronto. Professor, aplica a razão trigonométrica, porque segunda etapa eu não posso usar isso, né? Jogar o valor direto. Concordo, vamos lá? Como aplicar a razão trigonométrica? Vamos lá. Eu quero encontrar o x, tá? Eu quero encontrar o x. Eu vou pegar o 30 graus. E como eu vou pegar o 30 graus e o x é cateto oposto de 30, eu vou usar seno. Seno de 30 é cateto oposto, que é x, sobre hipotenusa, que é 20. Aí você vai lá nos ângulos notáveis. Tem que decorar essa tabela? Só tem. Infelizmente tem. Seno de 30 vale meio. Você substitui, vai dar x por 20. Fazendo meio pelos extremos, nossa proporcionalidade, ficou 2 vezes x, 2x, e 20 vezes 1 dá 20. O 2 está multiplicando, então passa dividindo, o x será 10. Encontramos o x, que está na frente de 30 graus, logo ele é metade. Tá? Vou apagar esse cálculo e fazer o do y. Vamos lá? Professor, eu vou usar o y como sendo o cateto oposto de 60 ou como sendo o cateto adjacente de 30, tanto faz. Quer ver? Como oposto de 60, você ia usar seno.
E seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Como adjacente de 30, se você tratasse ele como adjacente de 30, adjacente é para cosseno. E cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. É o mesmo resultado, tá? Então vamos usar, professor, oposto de 60, vamos. Seno de 60 é cateto oposto, que eu não sei, sobre a hipotenusa, que é 20. Só que quem é seno de 60? Aí você vai na tabelinha, seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Igual a y sobre 20. Fazendo o meio pelos extremos, 2 vezes y, 2y. 20 vezes raiz de 3, 20 raiz de 3. Aí eu vou passar esse 2 que está multiplicando e dividindo. Vai ficar, então, y igual a 20, raiz de 3 sobre 2. E quanto é 20 sobre 2, professor? 10. Então, o nosso outro cateto ia valer 10 raiz de 3. Tá bom? Prontinho. Professor, e como é que eu encontro a razão trigonométrica tangente? Não esqueça que a tangente é a razão trigonométrica entre cateto oposto e cateto adjacente. Oposto sobre adjacente é a tangente. Então, vamos para cá. Exemplo. Eu quero a relação entre cateto e cateto. Não esqueça tangente, tá? É a tangente. Eu vou usar a tangente de 30. Não esqueça que tangente de qualquer ângulo, você pega o lado que está na frente do ângulo, que é o oposto, e divide pelo lado que está colado no ângulo, que é o adjacente. Vou na tabela agora dos ângulos notáveis, e tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. X sobre 20. Faz meio pelos extremos. Nós vamos ter 3 vezes x, 3x. 20 vezes raiz de 3, 20 raiz de 3. Passo 3 dividindo. 20 raiz de 3 sobre 3. Pronto. Temos agora nosso cateto oposto ao 30 graus. Tá bom? 20 raiz de 3 sobre 3. Essa história de metade. Metade da hipotenusa. Se você quer saber, né, relacionar a hipotenusa com o cateto, é que você vai pensar aqui em seno e cosseno. E é em seno e cosseno que tem essa história da metade. Sempre metade, metade raiz de 2 ou metade raiz de 3. Tá bom? Até o próximo vídeo com a resolução das nossas questões.